Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando com vocês sou eu, Luiz Cláudio, e hoje a gente está começando mais um podcast por dentro do RH. E hoje eu vou estar conversando com uma profissional ímpar. Por que eu vou falar que ela é uma profissional ímpar? Porque, uma pessoa ímpar é uma pessoa que tem algo diferente. E hoje eu vou estar conversando com a Laís Hansen. Ela, além de uma profissional que não tinha como foco o RH, é uma profissional que teve que estar entrando, né, para o RH para auxiliar a sua empresa, e hoje ela domina lá a área dos recursos humanos na empresa Santo Isidoro, que fica no Rio Grande do Sul, né? Que ela é gaúcha, lá Jansen é gaúcha, fica lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Carlos de Barbosa. Muita gente conhece Carlos de Barbosa pelo time de futsal, mas não é só futsal não, tem lá uma empresa alimentícia que ela é de pequeno porte, familiar, chamado Santo Isidoro. Então, a atividade dela é voltada para o ramo de embutidos, e hoje a gente vai falar com a nossa querida Laís Hansen. Aí a gente vai começar fazendo uma pergunta eu vou começar perguntando. Na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo. Quem é a Laís Hansen? Se apresenta aí, fala sobre a sua trajetória. Vai ser muito bom para a gente ouvir isso. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Laís, eu sou formada em engenheira de alimentos pela Universidade de Caxias do Sul. Também possuo um técnico em contabilidade e pós-graduação em segurança de alimentos, e também estou fazendo uma pós atualmente na área de rotulagem de alimentos. Então, desde 2012 aí formada e atuando na área também de alimentos. E na empresa Santo Isidoro atuo na parte administrativa. Então comecei a parte de qualidade, e em um momento determinado a empresa passou por uma série de dificuldades em que a gente sofreu uma inspeção rigorosa. A empresa fechou, ficou 3 meses fechada, e aí durante esse período teve uma demissão em massa, e eu fui uma das poucas pessoas que fiquei. Então a gente vira aquela pessoa que faz um pouco de tudo, né? Então fica um pouco na qualidade, um pouco no administrativo, e aí como braço direito de confiança do dono, eu fui para o administrativo. A empresa, graças a Deus, conseguiu se reerguer, conseguiu tomar um rumo diferente, reabriu, né? Admitimos as pessoas para retornar com o processo fabril, readmitimos algumas que havíamos mandado para a rua. E aí eu, em vez de voltar para a qualidade e atuar na minha área, eu continuei no setor administrativo. Então, na Santo Isidoro hoje, eu estou na parte administrativa. E aí, como uma empresa de pequeno a médio porte, fazia um pouco de tudo, parte comercial, faturamento, e aí acabei entrando também na parte contábil, de RH, enfim, né? Então, é essa a minha atuação dentro da empresa Santo Isidoro. Muito interessante saber como a gente tem que estar preparado, né, para essas mudanças, porque o mercado de trabalho é isso, né? A gente tem que, uma hora tá tudo mil maravilhas, outra hora não tá tanto, e às vezes a gente tem que estar buscando novas formas, né, de estar se realocando. O seu caso é um caso bem sucedido, né, que vem como uma oportunidade, e é legal saber que você é formado em contabilidade, que agrega no seu trato com o RH, coisa de folha de pagamento e tal. Mas assim, eu queria saber o foco da empresa. Me explica no que a empresa, a Santo Isidoro, né, trabalha, como é que ela atua, assim, qual é especificamente como ela tá esquematizada no mercado. Me fala mais ou menos como é que vocês atuam, para a gente poder estar entendendo como funciona esse trabalho. A empresa Santo Isidoro é uma empresa familiar, começou familiar, né, e foi crescendo. Ela atua dentro do ramo alimentício,
são fabricados, então, produtos embutidos, né? Então, a gente recebe as carcaças, não, a gente não tem abate, a gente não tem desossa. A gente recebe os cortes de carnes já inspecionados, né? Nós temos a fiscalização estadual, então a gente recebe essa matéria-prima já inspecionada também e a gente transforma ela, a gente faz o processo para transformar em embutidos. Então a gente vende linguiças frescais, linguiças defumadas, a gente trabalha também com bacon, com costelinha, kit para feijoada, enfim, a gente tem um ramo aí de alguns produtos nesse segmento. Então a gente atua bastante na região metropolitana, na região de Porto Alegre, aqui também, parte litoral, e a gente tem boas parcerias com distribuidores que também revendem nosso produto, né? Então a Santo Isidoro ela foi crescendo, hoje ela está com atualmente entre 15 a 20 funcionários e a gente atua no ramo da indústria alimentícia. Essa explicação para mim foi a melhor. Adorei saber da Santo Isidoro. Pô, queria que tivesse. Eu tô falando aqui do Rio, entendeu? Eu queria que tivesse uma empresa assim próxima aqui, porque são produtos que normalmente são bastante utilizados aqui, né? Pô, embutidos, na verdade, são muito utilizados no Brasil inteiro. Espero que no crescimento da empresa vocês não esqueçam do Rio de Janeiro, tá bom? E vamos seguindo. Agora vamos focar mais na área do RH. Eu queria que você explicasse porque as empresas geralmente, ramo frigorífico, essas coisas assim, ela tem sempre uma grande rotatividade de funcionários. Eu queria saber se a Santo Isidoro sofre com algum tipo dessa. Na verdade, isso daí, na verdade, é um contexto, né, que às vezes tem uma empresa maior, próximo, que capta esses talentos, e às vezes empresas pequeno, médio porte não podem vamos supor, dando as mesmas regalias, os mesmos benefícios que essa empresa grande. A Santo Isidoro sofre com isso, com essa grande rotatividade. Tem como você falar sobre isso pra gente? A empresa, ela tem sim uma grande rotatividade de funcionários. O ramo, eu acho que do frigorífico já é um ramo que possui bastante rotatividade. O pessoal não costuma ficar, né? Qualquer oportunidade um pouco diferente, eles já tendem a sair. Só os amantes mesmo que acabam ficando, né? E a gente tem uma empresa muito grande localizada na mesma cidade, que é a Tramontina. Então, quando eles abrem vagas, né, de emprego, o pessoal tudo costuma a querer ir para a Tramontina. Então, a gente perde por uma empresa maior, né, uma empresa tão grande quanto a Tramontina nesse quesito, e a gente acaba que tem bastante rotatividade, sim. Tá? É uma cidade pequena, Carlos Barbosa, então é bem difícil encontrar mão de obra, é bem escassa e então é bem complicado. É bem isso que eu estava falando, né? Sobre isso. Ter a Tramontina próximo acaba captando seus talentos. Às vezes vai até para uma área diferente, mas acontece isso. É uma preocupação, né? Por causa que já tem um trabalho, ter que fazer um treinamento novamente e tal, demanda assim. E agora eu queria falar com você, Laís, sobre se vocês têm algum tipo de avaliação de funcionário, né? Para saber o desempenho. Como é que é esse processo dessas avaliações de funcionário? Se tem algum benefício, alguma coisa para manter o funcionário da empresa constantemente motivado. Aí eu queria ter uma ideia de como a Santo Isidoro e como você pensa isso para a empresa. Tem como você me contar? A gente acaba avaliando o funcionário não só no contrato de experiência, né, através de um feedback, mas depois também através de diversas conversas para ver o que o funcionário pode melhorar ou vice-versa, né? A empresa pode estar contribuindo com o funcionário, então a gente consegue dar feedbacks para eles, né? De tanto em tanto tempo a gente chama para conversar de forma individual, e as recompensas, os benefícios são aqueles mais tradicionais, né? A gente possui uma cesta básica para quem não falta, não possui advertência,
Quem cumpre com as boas práticas de fabricação, que não sofre nenhuma penalidade durante o mês, recebe a cesta básica, né, que é um prêmio assiduidade, e também é sorteado todo mês, a empresa sorteia um prêmio diferente, né? Então, uma air fryer, uma batedeira, um liquidificador, como forma de incentivo, né, de motivação para a pessoa não faltar e vir a contribuir com a empresa. A gente trabalha com essas coisas mais tradicionais, tá? A gente não tem outras formas de recompensa. Sim, agora como a gente falou de avaliar o desempenho, né, do funcionário, eu queria saber, entender como é a mecânica. Até porque a gente tem uma ideia, né, daquela grande empresa e tal. Como é quando a empresa é de pequeno, médio porte, e como vocês conseguem na Santo Isidoro fazer esse processo de treinamento, né? Como é o treinamento, como é que é o processo, porque querendo ou não, né, o treinamento de funcionários vai impactar diretamente no sucesso da empresa, porque é uma coisa que na minha visão, é um exercício diário, um exercício contínuo, porque o sucesso também é um exercício contínuo. Então, eu queria saber como é que você trabalha isso, como você entende dessa mecânica e como você utiliza ela no dia a dia. Os treinamentos, eles são feitos na admissão, né? Feito um treinamento admissional. Então, ele recebe toda a documentação, toda a explicação sobre as regras da empresa, como é que funciona. Também recebe um treinamento na parte de qualidade, né? E esses treinamentos são refeitos durante o tempo, né? Anual, refaso da qualidade, e sempre que necessário vai receber a folha de pagamento, se repete as regras, se tem alguma dúvida, enfim, a gente fica sempre bem à disposição, né, do funcionário. E é realmente importante, e esse treinamento impacta, sim, num resultado melhor, tanto para o funcionário quanto para a empresa, né? Então, treinamento é essencial, sim, né? Isso traz uma confiança para o funcionário na hora de exercitar ali sua função, fazer, ele já ter uma noção, fica muito mais fácil, né? Ele tem um acompanhamento também. Maravilhoso saber disso, que isso é uma coisa contínua. E outra coisa que eu queria saber também, sobre a questão de liderança, que é muito falado, tem uns coaches e tal, mas assim, como é a busca por líderes, como é a hierarquia da empresa. Eu gosto muito de falar de hierarquia, né? Porque hierarquia a gente tem como posso dizer, às vezes a gente tem um olhar mais de hierarquia como uma força armada, tal, que tem cada um sua graduação, tal. Mas em empresa, normalmente, como é que é esse quesito de liderança e como é esse processo dentro da Santo Isidoro? A empresa Santo Isidoro, ela vem sofrendo uma mudança, tá? Em julho de 2024, ela foi vendida e a recém entrou um novo dono, né? Então, a gente está organizando novamente a hierarquia da empresa, como é que vai ficar, né? Abaixo dele quem vem, enfim. Então, o sistema organizacional está mudando completamente hoje com a nova visão, a nova gestão que está entrando, né? Antes, a Santo Isidoro tinha totalmente uma forma de trabalhar e agora ela está se adaptando a uma forma totalmente diferente. Então, a gente também está sendo impactado com essas mudanças em todos os setores da empresa. E líderes, sim, são bem importantes nesse momento para fazer a coisa girar, a coisa andar, a coisa fluir, né? Então, a gente acredita que sim, que líderes fazem a diferença dentro da empresa. Nesse processo quando a empresa passa esse processo de renovação, de mudança, né? Alguns dogmas, algumas coisas que a gente já tinha fixa na mente, acabam mudando. Então a chave tem que mudar e os líderes de campo, né? Que o pessoal costuma dizer, eles têm que estar se remodelando, se readequando e a empresa vai se ajustando aos olhos do novo dono. E eu acho isso interessante que você falou. Mas vamos partir, né? Vamos partir. Tá muito bom o nosso papo. Mas eu queria saber uma coisa que isso aqui é o que me pega muito. Saber se tem. Agora é uma curiosidade minha, né? Porque assim, saber se tem
numa empresa de pequeno, médio porte, essa possibilidade de ter algumas parcerias, concurso, plano de saúde, essas coisas assim, algumas coisas que podem melhorar a qualidade do funcionário, seja a qualidade técnica, seja a qualidade pessoal. E como você entende isso? Por ser uma empresa hoje de pequeno a médio porte, enfim, até mais para pequeno, né? A gente não tá com muitas parcerias aí e a gente também não consegue ofertar muitas coisas, né? A gente já teve plano de saúde, hoje não temos mais. Viabilizava alguns cursos que também hoje a gente não consegue mais. A gente está dando alguns cursos básicos somente, de NR, de caldeira, enfim, mas hoje a gente está realmente reorganizando a empresa para crescer e ali na frente sim poder melhorar essa questão das parcerias, né? Um ponto que eu queria salientar, né, pela resposta, é se você tem, assim, na sua lembrança, você consegue recordar de alguma história ou case, assim, que mostre um sucesso na questão administrativa, que foi tão positivo para a empresa quanto para o colaborador. Busca assim na sua memória, no seu tempo de Santos Isidoro, se teve algo assim que você consegue lembrar e que, foi um case de sucesso, alguma coisa assim, tá bom? Só pra gente ter como exemplo como funciona isso. Cases de sucesso não temos, mas uma época foi feito uma forma do funcionário dar sugestões de melhorias e aquela melhoria que realmente valesse a pena, que fizesse a diferença dentro da empresa, diminuísse custo, diminuísse despesa, ou que facilitasse a vida, rendesse mais, enfim, a gente dava um prêmio, né? Então a gente tinha um programa de sugestões e melhorias que era bem legal, assim, a gente conseguia ver, né, o impacto positivo que tinha isso sobre a empresa. Agora, vamos só exercitar, assim, a gente tá aqui numa conversa, no bate-papo, tal e tal, falando bastante da Santos Isidoro, mas vamos falar um pouco mais da Laís. Você como profissional. Como a gente consegue encaixar a história da Laís com a história da Santos Isidoro? Como é que a gente vai convergir? Onde vocês se encontraram nessa linha? E como é que foi seu processo para chegar a esse ponto que você está agora? Queria saber a sua trajetória. Me conta assim, que a gente te conhece, a gente já teve um apanhado um pouco da empresa, de como ela funciona e tal. Mas e a Laís? Como ela funciona? Como foi a trajetória dela profissional? E até que serve como um alento, porque o seu caso é típico e visível que você teve que sair da sua zona de conforto, que você teve que mudar, que você teve que se especializar, que você teve que se... Como eu posso ser mais claro? Você teve que se movimentar para poder adentrar um novo mundo. E como é que está sendo? Como é que é para você esse desafio? Conta pra gente essa trajetória, por favor. E eu comecei como consultora, né, na parte de qualidade, então, né, eu não era CLT, eu comecei ali prestando um trabalho por fora, a empresa acabou gostando de mim, me quis por mais tempo na empresa, e aí hoje estou lá por 8 anos, né, fui ficando e amo o que faço, gosto muito, acho que isso faz toda a diferença, cresci muito, fui para um ramo totalmente diferente, que é do RH, que é de gestão de pessoas, então eu tive que buscar outros cursos, outras formas de, né, não ficar dentro só no meu ramo, que é a engenharia. Então, eu atuo sim como consultora em outras empresas no meu ramo, mas na Santo Isidoro eu tive que buscar coisas para me aperfeiçoar, porque eu saí da minha zona de conforto, né, e tive que aprender coisas novas. E até hoje a gente aprende, né? A gente tem uma contabilidade e um RH terceiro que dá um suporte muito bacana, então quando a gente tem dúvida a gente questiona eles, e também uma parte jurídica, né? Então às vezes é necessário porque as legislações têm algumas brechas, né? E então eu tenho todo esse suporte, né, externo que me ajuda bastante. Olha, já queria
agradecer aqui. Foi um bate-papo, uma conversa muito legal, uma troca muito boa. Acredito que o papel aqui da gente como RH foi mostrar essa realidade, porque muitas das vezes a gente vai ver as pessoas falando de empresas gigantes e tal. E é bom saber a realidade do médio, do pequeno, as adaptações que tem que haver no caminho. Às vezes uma pessoa que está numa função tem aquela empatia e talvez ela pode ser uma ótima gestora de pessoas e por acaso acaba que sendo um ponto que ainda não estava sendo explorado, mas por alguém vislumbrar isso, conhecer, acaba se tornando extremamente importante e vindo a ter sucesso, como é o caso seu, né, Laís? Muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Queria que você deixasse aqui as suas considerações finais para a gente estar encerrando a nossa conversa. Pessoal, é isso. Eu gostaria de agradecer. Gostaria de que vocês conheçam o produto Santo Isidoro, quem é aqui do Rio Grande do Sul, comam, vocês vão gostar, é um produto bacana e a nossa marca vai crescer agora com essa troca de gestão, a gente vai expandir nossos horizontes, tá? Agradeço muito e obrigada. Depois disso, o que eu posso dizer? Queria agradecer a Santo Isidoro Alimentos por estar liberando a Laís Hansen. Laís, você por esse tempo, por ter respondido nossas perguntas, por ter auxiliado a gente, essa dedicação que você teve também para com a gente. A gente sabe que final do ano o setor alimentício fica aquecido, então tem muita demanda, mas você separar esse tempinho para estar conversando com a gente foi de imensa importância. E esse podcast aqui vai ser publicado, vai ficar no YouTube, vai ficar. Quem quiser tá ouvindo, pode ter certeza que vai estar disponível, tá? Queria agradecer novamente a Laís e a todos os membros que auxiliaram esse podcast acontecer, tá? Queria agradecer cada um de vocês, meus amigos. São membros aqui da equipe: Ariane Macedo de Oliveira Vieira, eu, Luiz Cláudio Santos Souza, Newton Rodrigues Pereira Júnior, Tamine Santos da Silva e Richard Leone Santos França. Agradeço também aqui a oportunidade ao Instituto Federal do Sul de Minas, campus avançado de Carmo de Minas. A gente faz parte do curso técnico de recursos humanos do Polo Monte Santo de Minas. Essa atividade foi para a prática profissional 2, né? E pelo tutor Matheus Brian Ribeiro Borges e o professor Rubens Gozaga Modesto. Encerro por aqui o podcast e um ótimo final de ano para vocês.